Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo iremos apresentar o experimento do rádio de Galena como parte do trabalho final da disciplina de Física 3. Nosso grupo é formado pela Amanda, pela Heloísa e pela Carla e vamos descrever duas abordagens diferentes para realizar o experimento. A primeira delas é com o uso de simuladores, além de uma breve contextualização histórica do que vem a ser o rádio de Galena. Olá, essa é uma CCH da disciplina de Física 3, na qual consiste em montar ou simular um rádio de Galena. O rádio de Galena ele surgiu lá no século XX e ele teve o seu auge durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele era muito utilizado pelos soldados dentro das trincheiras. Ele também era muito utilizado nas casas dos alemães, porque eles faziam uma comunicação para saber como que estava a guerra. No início era utilizado a galena, né, porque ela era um semicondutor de alta eficiência que conseguia captar as ondas de rádio, mas com o tempo foi substituído, né, pela tecnologia, foi substituído por diodos, como o diodo de germânio e o diodo de silício, por exemplo. Esse rádio ele não requer nenhuma fonte de alimentação, porque a antena ela tem a função de obter energia para seu funcionamento. Ela capta as ondas AM e transforma em energia para o circuito poder funcionar. Bom, nesse rádio a gente consegue observar algumas equações eletromagnéticas, como as leis de Gauss para a eletricidade e para o eletromagnetismo, a lei de Lenz e a lei de Ampère com as contribuições de Maxwell. Maxwell ele foi responsável por unir todas essas equações. De uma forma mais geral, ele fez uma modernização para o eletromagnetismo, que é o que a gente tem até hoje. Bom, esse circuito é um circuito RCL, ele é composto por antena, bobina, capacitor, diodo, resistor e o fone de alta impedância e também o aterramento. Esse circuito ele diz respeito à ressonância, que é o que a gente pode ver aqui nessas linhas de baixo. Essa ressonância, ela tem uma característica que é pelas oscilações das perturbações periódicas que acontecem nesse circuito. Bom, aqui nesse simulador, ele já deu, a gente vem nos exemplos de circuito, pelo diodo e pelo detector de AM, a gente tem já um simulador montado, que é esse daqui. Só que ele não tem o fone de alta impedância, então a gente não consegue ouvir o som emitido por esse circuito. Aqui, no caso, eu adicionei uma saída de áudio, que no caso seria o nosso fone, para a gente poder ouvir o sinal desse circuito. Bom, então, o que significa cada componente? A antena, que está aqui, ela é responsável por captar as ondas AM e produzir a corrente elétrica para carregar o sinal vai andar por todo o circuito, até aqui no fone de alta impedância, que vai sair um som sonoro. A bobina ou indutor capaz de gerar a sintonia do circuito. Geralmente ela é feita de cobre e estão feitas aproximadamente umas 120 voltas nessa bobina. Temos um demodulador de galena ou um diodo e ele serve para sair um som mais audível. Ele consegue captar as frequências positivas e ele sai um som modulado. Ele pega o sinal do circuito e consegue modular ele para a frequência AM, que são as frequências positivas do sistema. A gente tem o fone de alta impedância, que ele é responsável por converter a corrente elétrica em som. E a gente tem um aterramento, que quando ele é feito, ele produz um sinal mais intenso. A gente consegue ouvir bem melhor, sem ruídos, o som produzido por esse circuito. Explicando mais ou menos o que é esse simulador, vamos começar pelas cores. Então, a cor verde, ela indica a tensão positiva. A cor cinza, ela indica o aterramento, que é o que a gente pode presenciar aqui. A cor vermelha, ela indica a tensão negativa do sistema. E a cor amarela, ela indica o movimento da corrente. Bom, a junção de todos esses componentes desse circuito RCL faz com que as ondas eletromagnéticas elas sejam amplificadas pela ressonância do RCL. E essa ressonância ela é transmitida até o fone para que ele seja transformado em sinal sonoro, que é o que a gente consegue ouvir. A gente tem que a antena ela pode ter mais ou menos de 10 a 40 metros. Como a gente montou um rádio de galena físico, a gente não conseguiu obter o sinal, porque na região em que a gente está, a gente não tem a frequência AM. Então, independente do tamanho da antena, ele não iria pegar,
porque a gente não consegue ter a frequência AM presente aqui na nossa região. Então a gente não consegue ter energia para o circuito funcionar e para a saída de um som sonoro. Bom, como esse aqui é feito pelo próprio simulador, a gente fez um nosso. Esse aqui é o nosso circuito de galena, que foi simulado pelo mesmo software. Aqui eu montei um parecido com o do próprio software, só para a gente poder comparar o sinal sonoro. Esse aqui é o nosso. A gente consegue ver que o som é o mesmo. Mas, se a gente mudar a antena de lugar, de posição, a gente consegue tentar encontrar outro som. Que no caso é o som mais parecido quando a gente está procurando uma frequência de rádio. Só que não tem corrente. Nós só temos a corrente na própria antena. E aí, se a gente coloca a antena no lugar certo do circuito, no ponto certo, a gente tem a presença da corrente elétrica percorrendo por todo o circuito e saindo no fone. Então, basicamente, em resumo, a gente tem que a antena ela gera energia no circuito através das ondas AM e chega até os fones, que percorre por todo o circuito. O capacitor indutor, ou a bobina, ela tem a função de sintonizar as ondas e intensificar a potência da frequência. E o demodulador, o diodo ou galena, ele permite as passagens de sinal positivo. Então, toda onda que tem sinal positivo consegue passar por esse diodo que vai até o fone que a gente consegue ouvir. E é isso, o nosso rádio de galena. A gente também tem aqui alguns dados que a gente pode obter da antena, da bobina, do indutor, do capacitor, do diodo, do resistor. A gente consegue ver o nome de todos os componentes desse sistema. Do terra, do voltímetro, do fone. Então, nesse circuito, a gente consegue presenciar todos os componentes e os dados de... Já a segunda é pelo experimento prático, onde nós confeccionamos o rádio de galena. Nós conhecemos a rádio AM e a rádio FM. A rádio FM tem uma modulação bem mais complexa e frequência mais alta, ao contrário da rádio AM, que tem um sistema de modulação bem mais simples. E esse sistema permite com que a gente consiga captar som através de um rádio de galena. O rádio de galena, aqui representado, está de forma espelhada, na verdade são dois rádios. Como podemos montar um rádio de galena? Através de um tubo, enrola-se o fio de cobre AWG28 e expõe-se parcialmente através de uma lixa para que haja captação através deste captador. Do outro lado, de um lado se conecta o fio terra, aqui, que vai diretamente para a barra, e do outro lado se conecta uma antena bem longa. Como podemos observar, nós temos aqui um capacitor de cada lado, porque cada um rádio independente. Esse capacitor, ele está conectado em paralelo com essa bobina. Esse capacitor e a bobina vibram em uma frequência que pode coincidir com a transmissão de uma rádio AM. E quanto mais espiras de bobina forem usadas para encontrar a frequência, maior também vai ser a indutância. Isso faz com que se diminua a frequência da sintonia associada a esse capacitor. Essa sintonia faz com que o sinal passe pelos diodos, no caso aqui um Schottky e do lado de cá um diodo de germânio. Esse diodo faz com que haja uma retificação através de sua propriedade semicondutora. Na prática, o semicondutor permite a passagem da corrente em apenas um sentido, e é assim que funciona o rádio. A AM tem baixa potência e, portanto, funciona melhor em baixa tensão, sendo que o Schottky tem uma menor relação de tensão em relação ao germânio, fazendo com que o Schottky seja mais eficiente para essa captação. O segundo capacitor, que podemos ver aqui, tanto de um lado quanto de outro, ele filtra essa frequência de onda do rádio, deixando apenas a frequência audível.
E em seguida nós vemos aqui um alto-falante de alta impedância para captar esse som ligado a esse capacitor. Do lado de cá, tentamos usar um rádio desconectado, mas infelizmente na nossa cidade nós não temos rádio AM para ver o funcionamento desse rádio de galena. E é isso. Muito obrigada por assistir.